Bom, boa noite, pessoal, para os que estão aqui reunidos e para todos que forem assistir depois. Bom, meu nome é André Buiá, eu vou aqui com vocês compartilhar nada do que aconteceu para trazer esse conceito do minimalismo em essência aqui no Brasil e que foi uma vivência que eu tive na pele, não foi algo que eu fui atrás, não foi algo que eu decidi viver. Em torno da minha vivência, da minha carreira, acabou acontecendo naturalmente. E hoje a minha vida ela se baseia e permeia muito isso, né? Esse contexto minimalista, que é ver mais com menos e entender a forma de abundância não apenas monetária, mas a prosperidade como um todo. Então, de primeira mão, eu vou mostrar alguns vídeos da minha história, que eu acho que fica muito mais interativo vocês saberem quem é o André, é profissional, é ser humano, e o André nessa nova fase que engloba tudo isso e com algumas decisões um pouco mais sobre economia colaborativa, conhecimento e uma nova forma de relacionar com o mundo, com o ser e com os seres que estão à nossa volta. Então, no primeiro momento eu vou passar um vídeo que conta um pouquinho do que eu já fiz, né? Como que foi a minha história dentro do meio corporativo e o que me levou até aqui, esse momento de hoje. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá, vou fazer aqui primeiro o teste. Eu já fiz com o Max. Então, aproveitem. Santa Clara, que é a agência que atende a conta da marca, junto com a equipe de Neusaldina, ela trouxe uma proposta de identificar, através de uma estruturação de branding que a marca já tinha, quem seriam esses verdadeiros consumidores de Neusaldina, o que esses consumidores trazem de aproximação da marca. E foi aí então que surgiu Neusos e Neusas. O que seria um Neus ou uma Neusa, né? Como já tem o slogan da marca trazido para os consumidores, o Brasil chama Neusa, pô, tô com dor de cabeça, vê uma Neusa aí, chama a Neusa. Santa Clara fez uma proposta muito criativa de colocar essa atitude positiva nas pessoas de todo o Brasil. Não precisa fazer uma coisa muito grandiosa, simplesmente nas pequenas atitudes, trazendo uma positividade de volta, tirando a dor de cabeça de alguém, estando próximo e trazer o bom humor, que você pode ser um Neus ou uma Neusa. Algumas reuniões de pré-produção, de produção, para a gente chegar até aqui no set, porque é uma campanha muito grande. Pela primeira vez a marca está fazendo não um, não dois filmes, como já aconteceu, mas simplesmente mais de 5 filmes, 6 filmes. E aí a gente fez a pesquisa com os consumidores, viu o que tinha mais aderência com a marca, o que ia funcionar melhor, o que não ia, e disso a gente tirou 6 histórias. A gente levou isso pro Marlon, que é esse gênio criativo, e ele conseguiu dar uma visão muito única para essas histórias. Um jeito que não só as histórias e os neusos e neusas são diferentes, mas também os formatos, as linguagens. Então a gente conseguiu ter 6 historinhas de neusos e neusas bem diferentes uma das outras, em formato, em linguagem. O jeitão de cada filme saiu bem diferente um do outro. Pesquisou muito e teve muito trabalho do núcleo criativo da produtora para tentar achar uma linguagem. Porém, a gente achou várias linguagens legais. E nesse momento que surgiu a ideia de por que a gente não pode usar todas as linguagens legais que a gente pesquisou e achou que acabou por achar que cada filme funcionaria melhor num tipo de linguagem. Exemplo,
O filme de 30 segundos, ele funciona muito bem com uma linguagem clássica de propaganda, de sempre publicitário. O filme do chefe, que é de internet e para TV também, funcionaria muito bem se fosse uma linguagem mais documental, como se fossem as promos de seriados norte-americanos. Tá sendo um processo bem único, né? Tá sendo meio bizarro para mim, pessoalmente. Porque, assim, cada dia, não é que a gente tá fazendo vários filmes de uma mesma campanha, que assim, muda a piadinha, muda o ator, muda não sei o que. Não, muda tudo. Você fala assim, caramba, a história do goleiro ficou tão legal. Será que a do chefe vai ficar tão legal assim? Aí a gente chega no do chefe, só que ele é outro filme. Não é que ele é uma continuação daquele que pode ser uma piada que funciona mais ou menos, é outro filme. Aí você sai daquela diária assim, caramba, amanhã a gente vai filmar o Paulo Pamonha, a gente vai filmar o stand-up. Será que vai ficar tão legal quanto os outros? Só que são outros filmes, então é outra experiência. Agora quem mergulho. Agora sambando. Olha lá, vem sai para a bandeira. Ótimo. Que não é menudo. Isso. Braço pra cima. Braço pra baixo. Braço pra cima. Segura o tchan. Amarra o tchan. Tchan. O que a gente conseguiu com essa campanha é juntar inteligências, juntar talentos, juntar criatividade por um bem comum. E é mais do que propaganda. A gente realmente acredita nisso. Parece que é pedante, fala assim, olha, estou fazendo mais do que... É propaganda, tá? A gente quer vender mesmo, a gente quer construir marca mesmo, a gente quer se diferenciar mesmo. É propaganda. Mas a gente conseguiu fazer de um jeito muito legal. E a mensagem que a gente está passando é muito mais do que a mensagem de venda pura. Ser um Neuza ou ser uma Neuza é uma coisa muito legal, que no fundo é super aderente com a marca. A marca é vista desse jeito já. E quando a gente consegue, né, se juntar para contar essa história, é muito bom. E aí não é mais do que um formato de 30 segundos, é mais do que um comercial. Por isso que eu falo que é mais do que propaganda. É legal você poder pegar esse mesmo tema, dar na mão do Marlon e falar assim, vai, faz o conceito disso. Ou dar na mão do cliente e falar, viabiliza isso. Eu te ajudo, você me ajuda e vamos por aqui, por ali, a tua opinião vale pra mim, vamos enxergar dessa forma. Então tem um trabalho de muita parceria e tá sendo muito produtivo. Bom, tá todo mundo me vendo? Essa primeira fase de Neosaldina, quando eu era responsável pelo marketing, eu me questionava, né, muito, porque eu já era professor de yoga, já era instrutor de yoga. Então, toda terça-feira, para aliviar um pouco a minha dualidade do meio farmacêutico, né, eu não consumia medicamento, eu praticamente não consumo medicamento. Eu sempre trouxe a questão do autoconhecimento e do meu estilo de vida como um fator mais importante, né? Meu templo, a minha casa, então como que eu posso levar isso adiante? Então eu dava aula de yoga, chegava toda terça-feira lá e falava, gente, 30 funcionários. Falei, não consome Neosaldina não, tampa a narina direita, respira pela esquerda quando tiver com dor de cabeça. A amplitude da questão fisiológica, ela vai muito além do teu ponto momentâneo. Se você está tendo dores de cabeça frequente, é porque alguma coisa está errada. Não adianta você remediar o que está te acontecendo, né? Então,
eu ficava muito nessa dualidade e foi a primeira vez que eu decidi ir para a Ásia, né? E quando eu fui para a Ásia a primeira vez, eu conheci, não sei quem de vocês já devem ter assistido o filme Comer, Rezar, Amar. Então eu conheci o Ketu, né? Que ele era um monge mesmo que fez a história do filme, não o ator, né, com a Julia Roberts, mas o verdadeiro Ketu. E foi muito engraçado, porque eu caí no ashram dele. Eu até queria ver se eu consigo encontrar a foto aqui para vocês verem. Esse é o Ketu. Dá para ver essa foto? Eu, Parecido com o do filme, né? é parecido, mas eu fui guiado até lá e eu caí, foi a primeira vez em 2013 em Bali. E ele falou para mim, I can read your hand, I can read your hand, aquele inglês balinês engraçado. E ele falou para mim, você vai voltar muitas vezes para cá, você tem uma missão aqui. Ele viu a tatuagem do Ganesha, e só que ele falou assim, volta para o Ocidente, porque é o caminho do meio. Não adianta você só ficar aqui. Você precisa voltar para lá, continuar a tua missão, e um dia lá na frente você vai entender. Aí eu falei assim, pô, legal. Voltei lá pro meu spa-templo que eu fico, e aí de repente eu falei, pô, encontrei um trabalho. Tava lá jantando e de repente estava tendo um show, e aí acontece isso. Mas aí é uma Aí eu falei assim, bom, se nada der certo, pelo menos um dançarino balinês eu posso brincar e posso ser, né? E aí esse ano, a última vez que eu voltei para Bali, eu descobri que o Ketu tinha feito a passagem no ano seguinte. Então, lá em Ubud, por exemplo, que é a capital do yoga, eles não têm mais um guru, né? Eu falei, poxa, que privilégio, né? Hoje eu consigo entender essa mensagem de trânsito que eu acabo vivendo, né, hoje em dia, e realmente ele teve uma sabedoria que ele conseguiu ver, e eu teria uma missão. Só que quando eu voltei, eu falei, bom, eu vou trabalhar, agora eu vou cada vez mais me aperfeiçoar nesse meio corporativo, eu vou cada vez mais seguir esse meu caminho de caminho do meio, né? Então, depois de Neosaldina, eu passei a ir para a Danone, assumi a gestão de produtos de suplementação especializada em envelhecimento saudável. Eu consegui encabeçar um movimento de combate ao sedentarismo no Brasil, 50 a mais. Foi muito bacana, que daí outros players começaram a ser concorrentes, né, como a Nestlé, como o Trem Senior, o Abbott, já tinha o Ensure, que era líder de mercado. Só que o que para mim importava não era se o produto que eu trabalhava estava vendendo mais ou menos. Isso é o que as multinacionais, as empresas que a gente trabalha vão cobrar, obviamente. Só que eu falava, qual que é a mensagem que eu posso passar em meio a tudo isso, né? Quem eu posso atingir e conscientizar com uma mensagem de autoconhecimento, né? Porque eu preciso falar a linguagem das pessoas que vivem comigo e não necessariamente ficar só do lado do Oriente fazendo minhas práticas e ok, eu posso até viver menos com mais. Só que daí também nesse crescimento, eu passei a crescer mais, ter cargos mais altos. Depois disso, da Danone, que foi até onde eu conheci o Max, eu fui para a Apsen.
E na Apsen, que é uma farmacêutica nacional, eu fui responsável por construir uma área de alimentos, uma área de suplementação. Para uma farmacêutica que não tinha conhecimento nenhum, eu tentei colocar o meu lifestyle. O Max me ajudou bastante com a consultoria de desenvolvimento dessa linha de produtos, com o conceito. Isso foi na época que eu acabei conhecendo o trabalho da Dirt, que foi incrível, dentro de uma antropologia do ser, né, dentro de como que você consegue contextualizar uma linha que não existe e fazer isso acontecer para os próximos 5 anos. Então, fui lá, construímos isso do zero, desde marca, produto, área, conceito. Fui para a força de vendas ali quando teve convenção, na frente de 700 representantes, totalmente cabeça farma. Consegui convencê-los de uma linha de mais de 12 produtos de suplementação que ia vir ali para um estilo de vida mais saudável. Ok, tentava colocar essa mensagem, né? Só que daí existe essas diretorias estatutárias ou globais que vêm e falam assim, não, joga tudo fora, não vamos mais seguir dessa maneira. E assim, não só pelo teu trabalho, mas eu fico entendendo a cadeia como um todo. Eu falei, quantos milhões estamos jogando no lixo simplesmente por um objetivo, seja familiar, que até então a empresa é familiar, ou um objetivo mais estratégico. Então, eu falei, vocês não vão me segurar aqui dentro. Com certeza, o meu salário de um gestor, ou vão me colocar para trabalhar com um produto que eu não vou trabalhar, eu não quero trabalhar num conceito mais médico. Então, chegou um belo dia que eu fiquei refletindo em tudo isso. Eu falei, até quando eu vou deixar a empresa que eu tô me mover como uma pecinha de xadrez? Talvez eu passei de peão a ser um cavalo, depois, de repente, uma torre, mas, de qualquer jeito, eu estava sendo movimentado por decisões que não cabiam a mim. E aí eu fiquei me questionando, tá, e agora? O que você vai fazer? Então, nesse momento, eu vou ler um texto para vocês que eu escrevi e vai dar continuidade a essa história pós-corporativo e que me levou a compreender muito mais sobre o meu ser, sobre a minha vida, do que simplesmente viver num sistema que eu preciso realmente investir o meu tempo, investir o meu esforço para receber uma recompensa e, no final das contas, no meu ponto de vista, ela acaba se tornando alimento para o ego. Então, quem se sentir uma pequena identificação com isso, pode só fazer um pouco paralelo da sua própria vida. E o meu intuito não é cutucar ninguém, tá? É só contar a minha história. No fim, a batalha será sempre contra você mesmo, contra os seus anseios, seu medo, seu ego, sua ira, seus desafios, sua razão, sua ilusão, sua impaciência, sua zona de conforto, seu conformismo, sua identidade, sua emoção, sua verdade, sua falta de coragem, sua transformação e sua própria evolução. Esteja preparado para cair, para se machucar, para se rasgar por dentro, para morrer, mas principalmente esteja aberto e pronto para renascer. Eu morri, não uma, nem duas, nem três. Morri várias vezes numa mesma vida. Não fui só para o paraíso, nem só para o limbo. Visitei ambos estando vivo por diversas vezes, em diversas histórias, algumas mais vibrantes, outras mais amedrontadas. Morte essa que sempre me impulsionou, assim como o voo da fênix, ave mitológica grega que morre e renasce das próprias cinzas, do fogo e da intensidade no eterno ciclo de superação, autoconhecimento, aprendizados e renascimentos. Dessa vez me vi morrer de tudo que havia construído, dentro dos padrões de um sistema direcionado ao sucesso, ao consumismo, a querer sempre mais, a construir minha imagem própria de superação diária, tudo para ser alguém notável no meio a milhões e milhões de pessoas com o mesmo foco. Tinha tudo, mas me sentia sufocado, carente, vazio, tinha todos os requisitos dessa fórmula mágica. Dinheiro, beleza, conhecimento, sucesso, amigos, diversão, o emprego dos sonhos, o carro do ano, a casa mais harmoniosa no meio de uma cidade grande e violenta.
Estava no auge, na continuação de virada de chave dos meus 30 anos. Um jovem adulto, cheio de vida, influente, inspirador, e quebrava até mesmo os maiores tabus, assim como ser gerente de marketing, famosa multinacional de laticínios, até então sendo vegano, sem consumir nenhum de seus produtos. Antes disso, dava aulas de yoga, uma vez por semana em uma outra grande multinacional farmacêutica, onde também respondia pelo marketing do maior mercado para medicamentos de dor de cabeça do Brasil. Sempre andei mesmo na contramão, esbanjando amor, positividade, vida e alegria por onde passava. Tocava todos os corações humanos, sendo apenas um outro ser humano. Recusei por muito tempo o título de iluminado. Encontrava razões para fazer todos aqueles trabalhos e dar ouvidos à minha alma e a quem estava do meu lado. Acreditava sim que poderia levar uma mensagem mais otimista, de uma vida mais leve com mais sentido para todas aquelas pessoas que reclamavam e sofriam dentro das suas próprias escolhas ou necessidade de se manterem suportando aquele padrão. Despertador toca, acorda, corre, trabalho, trânsito, pressão, foco, meta, engole almoço, má digestão. Toma um antiácido, foco, cobrança, metas, falta de ar. Respiração ofegante, síndrome de autoinsuficiência, desânimo. Não tenho tempo, tá tudo tão corrido, dor de cabeça, remédio, trânsito, poluição, casa, fuga, drogas, ansiolítico, quem sabe terapia, quem sabe academia, quem sabe uma balada, quem sabe um parque, quem sabe um amigo para desabafar, quem sabe família, quem sabe silêncio, eu só sei que estou exausto. Com sono, sem ânimo, fumo um baseado ou tomo um remédio para dormir, quem sabe. Insônia, de um lado para o outro da cama o sono não volta. Pego o celular, leio e-mails, vejo Facebook, Instagram, as curtidas do dia, as imagens perfeitas e toda aquela ilusão infindável. Ainda imaginando muita gente que nessa idade tem filhos, família, e em meio a tanta pressão se tornam grandes heróis, na minha opinião. Loucura, eu não daria conta. Despertador toca, estamos cansados, sem dormir, um café por favor, banho, engole-se qualquer coisa, barulho de ônibus, trânsito, carro, motos, caos, trabalho, cobranças, dor de estômago, queimação e mais um dia que se perde, mais uma semana interminável ou até mesmo que passa sem eu perceber, dependendo da minha demanda de trabalho. Chegue logo, meu Deus, mais uma sexta-feira, um sábado e um final de semana que parece mais uma eternidade para começar, porém uma grande tristeza ao se acabar. Estou perdendo a minha saúde, estou perdendo a minha preciosa vida, me sinto perdido em meio a tantas perdas. Cadê meu presente? Brequei e larguei a pressão do tempo. Não queria mais essa vida, essa ilusão. Me questionava. Enxergava que o mundo era grande e mesmo crescendo, ganhando mais, cargos mais altos, aguardando 12 meses para novas viagens internacionais, novos desafios e mais exposição, minha alma gritava, me alertava que eu estava me matando aos poucos. Morri. Renasci mais uma vez, agora do outro lado do planeta, na capital mais afastada do mundo. Cheguei na Austrália, sendo um cidadão italiano, a exemplo do meu mestre e sábio avô, guerreiro, herói, sobrevivente que partiu da Itália para o Brasil no fim de uma Segunda Guerra Mundial. Parti também de uma guerra, porém uma guerra interna, de consciência, da vida sufocante em um sistema que não via mais sentido. Cheguei num país desconhecido, sem emprego, sem rumo, me entreguei, viajei, procurei emprego. Trabalho agora na terra, em vinícolas, respirando ar puro, chuva limpa, vivendo em meia natureza nativa, ganhando o suficiente para me manter dentro de uma vida mais leve e mais essência. Confesso que não é nada fácil deixar de ser quem eu costumava ser, dos títulos que tinha e do ser que eu era. Talvez essa seja a fórmula do sucesso. Se matar aos poucos para reviver em outra vida. Digo, na mesma vida, em qualquer canto desse planeta, ou até mesmo buscando aquilo que dê um novo sentido para viver no mesmo lugar que estamos. Fato que acontece agora, em maior escala, com a grande parte dessa geração de seres, cheio de sucesso profissional, imagem, buscas, porém infelizes, e ver a vida escorrer pelas mãos, sem o propósito de revisitar aquilo que realmente lhes fazem felizes. Seja qual for o caminho escolhido, se você não sabe para onde seguir, qualquer nova escolha será desperta e vibrante. Porque quando você se permite abrir o coração, dizer para si mesmo que está preparado, tudo chega até você, como um milagre chamado vida. Lindo. É forte. É bem forte. Porque assim, isso me emociona muito porque eu escrevi já na Austrália, né, quando eu já estava em meio
as vinícolas, e agora eu compartilho mais um pouquinho dos vídeos para vocês sentirem e entenderem como que era essa vida por lá. Vamos lá. A praia. Eu não tô vendo nada. Eu também não. Vocês só ouviram o áudio? Não estamos nem vendo. Eu não tô vendo nem ouvindo. Então, peraí, deixa eu aqui fazer de novo. Share screen. Agora vai. Vai, vamos lá. Nasci na praia, em Salvador, fui criado depois em São Paulo, muitos anos da minha vida em Santos. E aí voltei para São Paulo, onde eu construí minha vida, minha carreira. E sempre me questionava, poxa, quando é que de repente eu ia poder viver na praia de novo? Sair daquele sistema só de business, busy e aquela vida louca que a gente leva. Claro, em meio ao equilíbrio a gente vai se construindo e se desconstruindo, mas eu sempre desejava voltar pra praia e poder um dia trabalhar na terra, de repente, ganhar um dinheiro com isso, para poder ao menos me sustentar. E foi aí que eu decidi vir como cidadão italiano para a Austrália, largar minha vidinha confortável e começar do zero depois dos 30. E é um dia de cada vez, a gente vai se encontrando a cada novo dia, fazendo aquilo que faz o nosso próprio coração. Que faz o nosso próprio coração vibrar. E eu fiquei nessa vida por um pouco mais de 2 meses, acordava todo dia 4h30 da manhã, pegava o meu carro, dirigia 1h30 de Perth até Gingin, e vi o sol nascendo, canguru pulando, só barulho dos pássaros nativos, de ovelhas. 3h30 da tarde eu saía, fazia pruning vines, que era poda de vinícola mesmo. Então, imagina, de gestor de multinacional para camponês, praticamente. Tudo por uma questão de visto, e eu teria o 2º ano de visto fazendo 3 meses de trabalho ou em mina, ou em fazenda, ou em construção. E foi muito um resgate da minha ancestralidade isso, conseguir ter o contato de volta com a minha essência, com a minha raiz, com o meu avô, que é o meu grande exemplo de vida, e que é italiano, né? E ele trouxe muito essa essência de viver uma vida mais saudável, uma vida mais desperta e uma vida que se constrói a cada novo dia, né? Como eu comentei na história que eu escrevi, as guerras, elas são diferentes, elas vão mudando. Cada vez que a gente vai subindo nesse degrau da evolução, as guerras, elas se tornam conscientes. Então, hoje eu sinto que a gente está participando de uma revolução interior e de consciência muito grande, né? E foi engraçado, porque foram mais de 2 meses assim, até que eu descubro, depois de estar nesse processo todo, que eu não teria mais o 2º ano de visto. Isso tinha sido um erro da minha agente migratória, que ela acreditou que ao entrar, mesmo no limite com os 30 anos de idade para 31, porque foi uma semaninha antes de eu completar 31 anos que eu dei entrada no meu visto italiano para a Austrália, o 2º ano de visto também seria até os final dos 30. Então, teoricamente, eu não precisaria estar fazendo esses trabalhos, né? Me ajudou a me sustentar, mas eu entendi como uma cura, como um healing de tudo aquilo que eu vivi anteriormente, e falei, nada acontece por acaso. Eu tenho um carro que eu comprei de $990,
qual eu consigo dirigir para cima e para baixo, só que eu não vou continuar trabalhando. Teoricamente, faltava 28 dias para eu concluir esse segundo ano de visto, né, para pegar e morar na Austrália por mais 1 ano e meio, porque nisso tinham passado, na verdade, 1 ano e 8 meses, nisso só tinham passado 3 meses. Eu comecei a trabalhar 1 mês depois que eu cheguei em Perth. E foi aí o processo que eu falei, bom, tô me reencontrando, tô me reconstruindo. E eu falei, quer saber? Eu vou parar de novo, vou voltar para Bali e vou passar um tempinho em Bali, vou sentir o que vai acontecer por lá. E aí isso começa uma outra parte da história. Então, tem um videozinho aqui, conta um pouco. Tá dando para ver a tela? E hoje eu tô indo para Bali, voltando para lá depois de mais de 3 anos. Aproveitar umas 2 semaninhas, chilinho, descanso, conhecer outros lugares que eu não fui ainda. E aí depois, quando eu voltar aqui pra Perth, eu devo ficar mais umas 2 semanas só. E depois pé na estrada. Meu carro vai ser minha casa. A ideia é dar a volta na Austrália inteira, por toda a costa, de carro. E vai levar mais ou menos uns 6 meses, 5 meses. Com certeza em algum momento eu vou ter que parar para trabalhar. Então, até porque a ideia é fazer muito mais com muito menos. Mas, obviamente, quando apertar um pouco o bolso, por mais que eu vá dormir no carro, vá dormir em hostel, eu vou pedir para dormir na casa de quem eu não conheço. Essa é aventura. Mas a ideia é seguir assim em frente. Vamos ver o que vai ser. No que eu puder compartilhar aí quando tiver sinal para postar uns vídeos, pode ter certeza. E hoje eu tô indo para Bali. Então, eu realmente não sabia o que iria me acontecer lá, né? Mas eu fui para Bali. Deixa eu só agora encontrar os outros vídeos aqui. E aí foi a minha decisão, ficar. Depois de 3 anos, aqui de novo, Gili Island, Gili Trawangan, Lombok, Indonésia. Tava em Bali antes, aproveitando um dos melhores momentos. Aquela cidade é mágica, às vezes dá vontade de você viver essa cultura asiática. O lugar é mais hindu, por isso que não é à toa que eu voltei. Budismo, tem muita contemplação, mas também tem a vida insana, as festas, paraíso e por aí vai. Mas aqui a gente também tá com os amigos, tá curtindo essa vida de trânsito, que também é muito boa e, pô, precisa aproveitar esse paraíso. Claro que às vezes bate um certo medo, né, do amanhã, que a gente não sabe o que vai ser, se vai trabalhar, se não vai. Logo essa road trip que eu vou fazer vai começar. Difícil é você conhecer boas pessoas e se separar pelo meio do caminho. Hey man, say hello, Brasil. Say hello, Brasil. Hello, Brasil. Hey man, ele é do Egito. Aí tem aqui, ó, say hello guys. Hello. But eles são brasileiros. Alô? Vida difícil. Saiãozinho, manda uma moia aqui. Pra acabar. Pra acabar? Bagus. Bagus é aqui da Indonésia. Então assim, a gente fala, né, aqui, Projeto África. vida difícil, a gente brinca, mas, pô, a gente trabalha bastante também, tem que, às vezes, focar, ter umas férias aqui pra dar uma descansada e seguir em frente aí na vida. Mas com muita gratidão, né, e muito amor no coração. Vamos em frente. Valeu, galera. Então foi muito engraçado porque a história ela começou a se construir, né? E eu não tinha ideia do que ia acontecer na minha vida, mas quando eu fui embora para a Austrália, eu dei praticamente todas as minhas coisas embora, fui distribuir todos os meus objetos pessoais entre família, amigos e fui deixando minhas coisas em cada canto. Fui embora para a Austrália com 2 malas apenas, minha vida se resumiu a 2 malas. Depois de 2 malas, ela passou a se resumir em uma pequenina mala e um pequenino carro. E foi aí que o processo do minimalismo começou a entrar na minha vida. Então, eu fiquei quase 3 semanas em Bali,
vivi momentos incríveis, resgatei amigos, resgatei essência e falei, bom, vamos então agora falar sério o que é sabático? Vamos então agora falar sério o que é você parar e você viver um dia de cada vez, sem saber o que vai te acontecer, sem saber para onde você vai estar, chegar, e se entrega. Se entrega, entrega, confia, aceita e agradece. É aquela velha frase. Então, aqui para vocês eu vou apresentar um presente que eu ganhei, ele é recente, que é um mini doc que eu ganhei de um jornalista que me encontrou pelo Instagram na Austrália e pela SBS Português decidiu contar a minha história para incentivar muitos brasileiros, portugueses, pessoal do Timor, e a ideia é que isso se replicasse para a Austrália pela sua infinidade de movimento. Então foi aí que me perguntaram lá na Austrália, assim, você é louco? Você sabe o que você está fazendo? Eu falei assim, não, mas eu vou fazer. O máximo que pode acontecer é um acidente, meu carro quebrar, eu voltar, ou eu ficar onde eu tiver que ficar. Então, vou passar aqui um resuminho do que aconteceu só para tentar sentir um pouco o que é uma road trip, o que é morar num carro e o que é viver de acordo com a natureza, de uma forma mais colaborativa, porque sim, eu pedi, depois de um mês, ajuda mundial para as pessoas que eu conheço ao redor do mundo, fazer contato para eu ficar na casa de pessoas que eu não conhecia, para cada caminho ser um novo caminho numa jornada. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Margaret River, Lucky Bay, The Great, Eden, Buda Cliffs, Darman Bay, King Jervis Bay, Porto Macquarie, Darwin. A SBS te convida a embarcar nessa viagem junto com o André, um brasileiro que cruzou o continente australiano e morou 64 dias dentro do seu carro. Deixa eu sair aqui da minha casinha. Pois é, agora começa a road trip hoje, essa aventura. Encontrei um lugarzinho especial para montar minha casa. Cama, carrinho. Passei hoje em dia aqui nessa fazenda de permacultura, que é um tipo de sistema onde tudo funciona, tudo é integrado, nada se perde, tudo se reaproveita. E foi bem interessante, assim, gente do mundo inteiro querendo ver como dá para você manter uma vida autossustentável, que tudo se apenas consome o necessário e uma coisa aproveita a outra, desde a água da chuva até a alimentação. Tô aqui em Jervis Bay, e aqui é só natureza, você acampa junto com os cangurus. Ó, vem aqui chegar pertinho. Dá um oi. Bom, tô aqui no meio de uma estrada que, pra mim, eu vou chamar que é a Estrada da Morte. Eu nunca vi tanto bicho morto, dói o coração até de ver. Então é corvo pra tudo quanto é lado, comendo os cangurus estão mortos. Eu acho que eles saem daqui da beira da estrada, então tem que ter muita atenção. E o mais louco é, lá já tá acontecendo o pôr do sol, que aqui desse lado já aconteceu. Tem uma diferença de fuso pela estrada de praticamente 1 hora. Então logo eu tô parando já depois de 800 km rodados para descansar e continuar amanhã. E durante essa viagem o André acabou caindo de skate. Mas será que ele desistiu da road trip? Como eu sempre falo, eu tenho ido em busca de um pôr do sol diferente a cada dia. Mas esses últimos 5 dias foi dentro de um quarto de hotel para me recuperar. Amanhã, quem sabe, meu pôr do sol vai ser numa outra vista. Aqui eu fico pelos próximos 2 dias para voltar para o hospital na segunda-feira e tirar os pontos e seguir estrada. E aqui eu vou ficar algumas horas no meu dia sem sinal.
Resta meditar, agradecer pela vida, por a gente ter a oportunidade de encontrar alguns paraísos perdidos nesse mundo. Ontem eu tava lá do outro lado, acho que nem sei se dá pra enxergar aquela caverna, The Great Coral Reef Barrier. Tava mergulhando também lá embaixo, várias espécies diferentes de peixe e corais lindos, dirigindo 2 dias quase 1000 quilômetros. Ney, não é à toa que esse lugar tem esse nome de paraíso. Aqui eu tô numa piscina natural. Eu atravessei mais o território ontem, saí de Vitória. Cheguei aqui em Port Macquarie, que fica mais ou menos uns 400 quilômetros de Sydney. Já há 3 dias que eu continuei a estrada e fui para alguns novos lugares. Tô aqui na ponta do território norte, 6ª e última capital, Darwin, atravessando todo o deserto de Queensland. A road trip finaliza aqui, meu carro quebrou, todas as capitais da Austrália percorridas. Acho que na vida a gente também precisa saber a hora certa de largar. Tudo tem começo, meio e fim. E depois dessa viagem, o André acabou voltando para o Brasil. Afinal, a vida é cheia de recomeços. A SBS te deseja sempre uma boa viagem. E foi aí que meu carro quebrou no último dia do ano. E eu decidi voltar para o Brasil. Eu doei meu carro em Darwin, então eu realmente foram mais de 3.000 quilômetros. Foi algo que eu percebi que eu podia viver de acordo com o ciclo da natureza. Eu poderia, aprendendo a se conhecer, as suas necessidades, o que você precisa consumir, o que você precisa trazer para a tua vida, que não é muito, né? A gente não precisa, a gente se deturpa sempre de muitas coisas, né? A gente sempre precisa, para acalmar o coração, as tuas necessidades, você vai buscando sempre externamente algo para te alimentar. Então eu passei a consumir menos, eu passei a entender, escutar ainda mais o meu corpo, as necessidades do meu corpo, né? E a pedir ajuda também, porque se a gente não compartilha aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está sentindo, como é que as pessoas vão saber? Como é que as pessoas vão saber se elas podem ajudar a gente ou não? Né? Então, meu carro quebrou no último dia do ano, eu pensei que ia passar direto, faltava só voltar para o território Western Austrália, que era para concluir, eu ia ficar mais um mês em viagem, era a minha ideia. Mas aí eu senti, dei meu carro embora, peguei um avião, voltei para Perth, estava quase sem dinheiro e passei meu ano novo lá. E eu falei, pô, conheci a Austrália inteira, conheci todos os lugares, não teve nenhum lugar que me fizesse ficar aqui. E eu estou sentindo um chamado de volta no Brasil. Eu preciso voltar. E aí eu decidi voltar de surpresa. Cheguei a ficar, né, com esse questionamento, né, porque às vezes a gente vai para fora, vai ver fora e fala assim, poxa, mas não deu certo. Não, deu muito mais do que você imaginou que ia dar certo. O tempo é ilusão, ele é muito relativo, né? Então, eu não precisaria lá viver. Eu morri para quem eu era, porque quando eu voltei para cá, eu falei, nossa, tá tudo tão diferente. Só tinham passado 8 meses. Mas não é que tudo estava diferente. Eu estava diferente, eu não era mais o mesmo. Então, tudo que eu vi que eu não precisava, eu passei a colocar em prática no meu dia a dia. Então, morei um tempinho na casa de amigos e aí depois eu fui me reconstruindo. Passei a dar consultoria de marketing numa startup. Falei, não quero ter carro em São Paulo, não quero ter a mesma vida que eu tinha antes. E foi aí que foi lançado o primeiro The Tribe, que o Max ele me encontrou logo que eu voltei e falou, poxa, eu vou montar um grupo de co-learning, onde a gente vai compartilhar as nossas histórias de vida, vamos viver de uma forma mais colaborativa. Eu falei, poxa, vamos colocar o nosso conhecimento e o nosso compartilhar nesse movimento. Então, foi aonde eu senti a ajuda das pessoas que estavam do meu lado para me fazer
e de encontro com a minha essência, nesse mesmo lugar que eu já vivi, que para mim era tão conhecido, mas que estava tudo tão diferente. Então, eu tomei a decisão de não voltar para o meio corporativo. Eu tinha uma reserva ainda de dinheiro que me fez querer investir num movimento diferente. Então, em conhecer novas pessoas, em trabalhar em pequenas, né, empresas, startups, vamos dizer assim. Depois eu fiz mais uma nova formação de yoga, mais voltado para Kundalini, para Kabbalah, algo mais voltado para mantras, para respiração. Mas aquilo lá eu senti que foi um outro resgate, um outro encontro comigo mesmo, porque eu precisava de algo para me segurar. Pelo menos alguma prática maior além daquilo que eu já tinha vivido aqui. Né? Então, tanto é que depois eu não quis nem diploma, eu não quis nada. Eu quis realmente fazer essa vivência que fosse me dar sustentação para viver de uma forma mais consciente, de uma forma mais desperta. E passei também a viver só com uma cama, uma mala e praticamente nada de objeto. A única coisa que eu comprei foi uma bicicleta, porque eu falei, bom, eu gosto de andar, mas eu ando São Paulo, por exemplo, de Alto de Pinheiros até o Morumbi a pé, mas o que você leva umas 2 horas e meia caminhando, de bicicleta você vai levar uma. Né? Então eu falei, esse vai ser meu transporte. E aí esse movimento da cidade ele foi mudando muito. Eu fui adentrando cada vez mais nessa economia colaborativa e num contexto de minimalismo em essência, porque eu passei a entender as minhas carências. E o sistema que a gente vive, claro, a gente precisa dele, mas como permear esse sistema de uma forma mais desperta? E como se conectar com seres que estão nessa mesma busca, em essência, de usar os teus potenciais e compartilhar esses potenciais com outras pessoas. Então, eu num belo dia também tive um sonho. Eu sonhei com o Ketu falando para mim, volta para Bali. Aí eu falei assim, bom, mas peraí, eu não vou simplesmente ficar na dualidade de ir embora de novo. Acabei de voltar, mas eu vou embora. Tudo bem, poderia acontecer isso. Questionei se eu fosse ficar na Europa, se eu ficasse um tempo em Bali de novo. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer algo com um propósito. E aí eu acordei de um sonho e escrevi um texto. Quando eu vi, eu tinha lançado no Facebook falando, estou indo para Bali em setembro, outubro, quem quiser ir comigo, eu estou abrindo a possibilidade de levar mais pessoas para ter essa conexão, de uma vivência mais ligada no Oriente, mais caminho do meio, com o Ocidente também. Todo mundo fala das minhas viagens, que são incríveis, que tem vontade de ir, então eu estou abrindo a oportunidade de outras pessoas se conectarem com essa essência e irem comigo. Então foi a partir daí que eu fiz, eu criei um business, né? Eu criei um negócio também. Então eu juntei meu conhecimento com uma possibilidade de realização de sonhos, com uma vivência de autoconhecimento e de uma forma abundante. Porque eu falei, quanto mais pessoas se interessarem por isso, mais eu consigo identificar. O meu parceiro que constrói tudo isso foi o meu agente até então, que fez todas as minhas viagens. Hoje em dia a gente virou sócio, parceiro nessas viagens, então ele constrói tudo para mim e eu faço essas vivências. E aí foi que no ano passado, um pouquinho antes disso, eu e a Cristiane Anselmo, que é do Meio de Impacto, que é uma grande irmã, que a gente sempre morou junto e sempre participou desse momento de transição, que ele é infindável, a gente teve uma decisão. Eu falei assim, Cris, a gente está permeando por um meio de vivências onde todo mundo precisa de um espaço para fazer eventos. A gente, quando era gestores em empresas, a gente queria um espaço mais essência, para que as pessoas pudessem fazer vivências, reuniões, dias de produto. E, poxa, por que não você rentabilizar a tua vida e, em vez de você gerar o teu gasto vivenciando de uma forma única, sozinha, se isolando num apartamentinho, num contexto familiar também sozinho, porque na Austrália eu vivia com famílias, eu vivia com família, com filho, com amigos juntos, vivi nessa troca de servir e de receber, de dar e receber. E aí eu falei assim, poxa, vamos
encontrar uma casa qual a gente more nela e faça dela um negócio também, que a gente possa viver como uma co-housing, não um co-living, porque um co-living seriam mais pessoas numa vizinhança, mas então uma casa onde a gente possa morar entre mais amigos e que a gente possa alugar esse espaço também, fazer vivências, eventos, etc. E aí eu falei assim, olha, mas a gente tem que fazer isso num prazo de um mês, porque senão eu tenho minhas viagens marcadas, eu não vou ficar mais em São Paulo simplesmente vivendo. Eu acho que a gente precisa saber economizar, saber fazer essa abundância virar de uma forma mais ampla. Quero continuar no meu contexto minimalista, de aprender a viver com 5 vezes menos do que eu vivia aqui em São Paulo também. Então, vamos embarcar nessa junto? E a gente falou, vamos. Em um mês, isso foi 1 mês e meio, mais ou menos, antes de eu viajar. A gente startou isso em julho, no dia 15 de julho de 2017. E no dia 15 de agosto de 2018, a gente estava com a chave da Yellow House na mão. Já na primeira semana, uma antiga participante, né, do The Tribe, ela precisou fazer alguns eventos em São Paulo, então ela abriu a nossa casa. Eu falei assim, Ilha, não tem nada dentro, só tem o chão e a casa e a estrutura. Ela falou assim, não precisa de mais nada. A gente joga os colchões, umas almofadas e vamos fazer isso acontecer. Então, é tão bonito ver essa colaboração, porque já logo no 4º dia que estávamos dentro dessa casa, já estava acontecendo um movimento. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho do que é a Yellow House, essa nossa casa, nós moramos nela, então cedemos o espaço para pequenos eventos, workshops e realização de vivências. Max já fez algumas vivências aqui, várias pessoas desse The Tribe também, e várias pessoas desse nosso meio mais colaborativo frequentam aqui. E é uma forma de, pelo menos, você tentar rentabilizar um custo de moradia com um propósito, né? Então, é uma nova forma de viver, digo para cá, porque lá fora isso já existe há muito mais tempo. Então, como trazer isso, uma nova forma de viver, uma nova forma de permear essa colaboração, essa convivência com mais pessoas e fazer com que isso se rentabilize também por um propósito onde as pessoas elas possam realizar e construir também as necessidades delas. E eu vou só compartilhar o videozinho recente da Yellow House, só para vocês conhecerem um pouquinho por dentro. E quem sentir, quiser vir aqui para a gente, obviamente, conversar, tomar um café e conhecer o espaço, está de portas abertas. E aí, logo depois disso, eu falei, bom, ok, temos um espaço, a gente faz isso girar e estamos aqui, vivendo essa forma de economia colaborativa. Hoje, realmente, a minha questão salarial, para viver num grande centro, ela necessita de um movimento muito grande, né, de contatos com outras pessoas e como conseguir também rentabilizar de uma forma mais desperta e mais dinâmica nesse movimento, né? Então, o fazer mais com menos aprenda a conhecer as tuas necessidades
e entende como, com o teu conhecimento, com as tuas ferramentas, você consegue construir novas formas de negócios e de transitar por esse meio. Não vou falar que é uma tarefa extremamente fácil, né? Com certeza não é. Eu olho para a carinha da Gil agora, ela falando assim para mim, não volte para o mercado. Eu, eu recentemente, num encontro, numa reunião que a gente teve, eu tive uma proposta de voltar para uma multinacional, porque viver aqui num grande centro também exige, né? A gente começa a fazer um trabalho de, ok, como não voltar para a mesma caixinha, né? Que é a caixinha do conforto, é onde a gente já conhece, né? Você sabe onde você tem todo aquele teu conhecimento, toda aquela tua forma de prosperar na matéria financeira, ponto. Mas, e meu ser dentro de tudo aquilo? Será que realmente valeria a pena ganhar aquele salário gigante para viver tudo que eu já tinha vivido de novo? Mas, na verdade, não foi nem esse o fator crucial que me fez decidir não voltar. Um deles foi, durante 2 semanas que eu estava tomando essa decisão, eu já estava com viagens construídas agora para agosto, setembro para Bali, já com um grupo fechado. E apresentei, obviamente, isso numa entrevista, porque eu sou transparente, não tem porque eu falar, eu tenho uma casa colaborativa, que é um negócio, e faço grupos de viagem para Bali. Então, em agosto e setembro, um mês, eu preciso estar fora. Isso para qualquer empresa já, né? Por quê? Mas o maior pesadelo que eu tinha nessas semanas, foi me imaginar de novo de camisa social, calça, cintinho ali, sapato, transitando dentro de uma caixinha, construindo uma área que já tinha mais de 100 concorrentes, que você ia ser mais um novo player para o mercado, que você ia passar por tudo aquilo de novo e que talvez alguém ali ia te fazer um movimento decidindo pela tua vida. E aí me questionaram, falaram assim, olha, como que você vai lidar com os teus negócios e tá aqui dentro? Acho que talvez não vai pegar muito bem. Então, quando isso foi falado para mim, eu falei assim, então, vocês não servem para mim, né? Eu acho que eu não vou manter o meu padrão de vida anterior, simplesmente para entrar no consumo de novo, para entrar em toda essa roda de novo, sendo que eu estou construindo uma história de despertar, em essência, muito grande. Eu falei assim, eu vou firmar esse meu propósito. Se tiver nesse meio do caminho ruído, dificuldade, eu vou pedir ajuda. Eu vou continuar com toda essa vivência que eu tive. E a partir daí as coisas foram abrindo, né? Hoje eu faço assessoria comercial de uma grande amiga que é personal stylist, que é a Mel Galhardo. Então eu cuido de produtos, projetos para ela. E acabo sendo um coaching também, porque você acaba despertando em essência nas pessoas que você está do lado, pô, será que esse é o caminho? Será que a gente não pode realizar de outra forma? Então é cheio de riqueza, porque o movimento em frequência é tão grande que essa abundância, ela chega de diversas formas. Hoje em dia eu ganho cursos, eu ganho viagens, eu ganho possibilidades de mostrar essa minha vivência, esse meu trabalho, para empresas, marcas. Então, falar sobre minimalismo, falar sobre consumo consciente, acaba me trazendo até a possibilidade de ser uma referência, de despertar isso nas pessoas. Poxa, será que você precisa realmente consumir isso? Por que você está comprando isso? Você realmente precisa ou você está cobrindo um buraco porque você acha que precisa porque você merece? E assim, todo mundo que me encontra, todo mundo que vem conversar comigo, que está em empresa. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma entrega do Bazar da Mel, que a gente criou, de produtos que ela tem, e a gente vende tudo pela metade do preço, para a galera da Sanofi, para a galera da Pfizer, e uma galera toda que conhece a gente, galera que está ali estressadaça, falando assim, pelo amor de Deus, me ensina a sair dessa bolha. Aí eu, opa, tá aí mais uma coisa. Tá aí mais uma possibilidade de trazer esse mindfulness, ou essa consciência de como que você transita nesse meio. Constrói a tua história.
né? Porque isso não vai mudar, né? A gente pode trazer essa consciência de novas organizações, mas enquanto as grandes cabeças não pensarem diferente, quem está embaixo vai sofrer, porque vai estar fazendo. Então precisa ter um trabalho muito grande que já vem acontecendo entre empresas, pessoas, para fazer todo esse sistema de colaboração despertar. Tem empresas hoje em dia, eu fiz um talk recentemente para a do Bem, né, sobre minimalismo e consumo consciente. Então, empresas que querem se posicionar mais dessa forma, já institutos também dentro de empresas preocupados com o meio ambiente, com a possibilidade de você amenizar um pouco mais as coisas, né? Mas isso está nas nossas mãos. A questão de você entender aquilo que você está consumindo ou o que você realmente precisa é tua. Hoje em dia eu não ligo mais se eu estou com a mesma roupa 2 dias, se eu só tenho 3 pares de tênis, sapato, se eu só tenho 4 calças, se eu tenho 5 camisetas. Não me interessa. Porque não me interessa a forma como o outro está me olhando. Me interessa a forma como eu estou contribuindo para o todo. E isso para mim é muito desperto. Então eu não quero ter uma posse de terra, eu não quero ter uma casa, eu quero ter a possibilidade de poder transitar com muito menos, de poder ter cada vez menos matéria e cada vez mais abundância em ser, em transitar. E para se ter ideia, as pessoas que vão viajar comigo são tudo pessoas de farmacêutica, que me procuraram para fazer essa viagem. Então, por exemplo, o primeiro grupo são 4 meninas da Sanofi que não me conheciam e um médico, que é um amigo meu, que se formou. Por quê? A gente tem necessidade de desligar do Ocidente, mas pelo caminho do meio, não temos muito contato com yoga, não temos muito contato com esse despertar, mas você é esse caminho. Então, eu entendi que toda essa minha vivência, toda essa minha história de vida, me levou, obviamente, a cumprir a minha missão. E hoje eu compreendo que a minha missão cada vez mais é ajudar seres a entenderem as suas reais necessidades dentro dessa vida louca que a gente tem de consumo, de necessidades, de visual, de ilusão e de só cada vez mais, consumir mais e precisar de mais e diminuir essa necessidade falando exatamente aquilo que você precisa escutar. Está nas tuas mãos. Tenta viver uma vida mais leve. Tenta entender qual que é a tua real necessidade em meio a tudo isso. Porque eu te faço uma pergunta. Se amanhã você for mandado embora, se amanhã você, entre aspas, perder tudo, porque foi isso que eu questionei. O que é tudo para você? Qual que é o teu sonho? E a principal pergunta, quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você tem ideia do que você precisa, do que você quer consumir, do que você está fazendo para o planeta? Porque está todo mundo interligado. Então, cada vez mais graças a Deus e a minha posição de decisão, as frequências elas se tornam muito maior. Então, assim, a gente tem o contexto de espiritualidade com matéria, com ser e de construção de tudo aquilo que a gente quer. Então, essa hoje é a minha vida. Foi feito por uma transição de carreira e uma transição de decisões, né? E ter pessoas próximas do teu lado que acreditam no teu potencial, que acreditam em possibilidades. Hoje eu já converso com grandes amigos meus que eram da indústria, que têm agência, que querem levar mais esse propósito, novo mundo, para outras esferas, se reunindo, como The Tribe. Isso é uma prova viva de como a gente consegue unir forças, como a gente consegue unir conhecimento, como a gente consegue compartilhar e criar histórias e criar possibilidades de viver uma vida mais consciente, seja onde a gente estiver. Fomos condicionados a isso, mas não somos isso. Existe uma grande diferença entre o que você é e o que você foi condicionado. Eu teria aqui mais uma infinidade de vídeos sobre Bali, sobre as vivências, sobre até esse momento atual de talk,
Mas eu acredito que, assim, a mensagem sobre o minimalismo é consciência. O tema, ele apareceu para mim a primeira vez quando eu estava na Austrália, na minha road trip, quando eu parei e um brasileiro me recebeu num hostel em Darwin e falou para mim, eu não acredito que você é brasileiro, que você está fazendo tudo isso. Você fica aqui o tempo que você quiser e você só vai ter o custo como se você estivesse num quarto de 10 pessoas, você vai ter um quarto privado para você. E realmente, eu pagava $10 por dia, foi lá que eu fiz uma imersão. E pela primeira vez eu assisti o documentário do Netflix, The Minimalists, que é o minimalismo. E eu falei, pô, isso tem um nome, é isso que eu estou vivendo. É exatamente isso que está acontecendo na minha vida. E aí eu perguntava para todo mundo, eu falei, gente, assiste isso. Daí o pessoal do Brasil falava, mas esse documentário não existe aqui. E realmente não tinha, só foi lançar isso em meados, acho que de fevereiro ou março do ano passado. E aí eu falei, poxa, tá aí um novo despertar de vida, de essência, de consciência para cá. Claro, já existem várias outras pessoas, comunidades que vivem e fazem dessa forma, mas de uma forma até mais num contexto de autoconhecimento, né? Então a gente tem várias comunidades por aí espalhadas pelo Brasil, já vive numa essência mais de permacultura, de dar e receber de acordo com a natureza, mas talvez não se tenha necessidade dessa grande parada para tomar essa consciência, ainda mais num grande sistema que a gente vive ou num grande centro como São Paulo. E aí eu entendi que a minha missão não era ficar sentado meditando no Oriente, não é ser apenas um professor de yoga, não é simplesmente voltar para o mercado. É como que eu posso unir tudo isso e não pertencer a um único lugar. Eu me posiciono nesse lugar que eu estou e me faço presente. Poder do agora. Mas como que eu compartilho tudo isso com as pessoas que estão à minha volta e com mais seres sem estar pertencendo a um único lugar e me limitando a uma única esfera por uma questão monetária ou por uma questão de consumo. Então essa é a minha ideia de vida, de vivência, e eu fico feliz em poder hoje rever a minha história, em compartilhar um pouco dessa minha jornada de despertar de consciência e acreditar que o processo de transição ele vai ser eterno, porque a gente vai se moldando, a gente vai se desconstruindo e se reconstruindo dia após dia e realmente se conectando com a tua essência de ser e de estar e fazer disso uma abundância, porque está nas nossas mãos. Eu quero abrir para os poucos que estão aqui, de repente, tiver alguma pergunta, alguma fala, super aberto, e eu agradeço pela presença, obviamente, de vocês e por essa força de poder fazer, reencontrar e ter novos e grandes amigos também. E é muito bonito o processo, porque isso realmente é de coração aberto. A gente se demonstrou num processo de troca, de compartilhar. Isso o The Tribe também ensinou muito pra gente, né? Como você ter grandes amigos se ajudando num propósito de transformação. Ai, que maravilha! Amei! É tão raro hoje em dia alguém falar bastante sobre alguma coisa que já vive, né? É tão assim, porque tem tanta gente falando, e que ou do que vai fazer, ou do que pretende fazer, não tem nenhum problema, se são planos, né? Mas também é muito bom ouvir alguém falando que fez, foi lá e fez, e vive a consequência do que fez, e que obviamente a gente tem que abrir mão de algumas coisas também. Ninguém vai dar a volta na Austrália de, né, carrão conversível, ninguém vai dormir numa caminha pequena e tal. Então, é aquela real life que a gente sabe que existe mesmo, né? E, nossa, incrível, assim, literalmente uma jornada de 1 hora que você falou. Parece até que foi menos, mas ao mesmo tempo
Nossa, muita coisa, André. Tinha parte que eu já sabia, tinha parte que eu não sabia, mas é muito autêntico o jeito que você conta, assim, muito, e sem ter vontade de ser super-herói também, né? Então é muito gostoso te ouvir, assim. E, e é isso, assim, no mundo onde tem tanta gente no discurso, né? Querendo ensinar a fazer coisas que ainda não fez, é sensacional, né? E você já foi lá e fez, puta, eu dou maior força, assim, se você tem vontade, isso que você falou agora no final, de contar, fazer disso uma atividade, nossa, eu entraria nisso de cabeça, assim, porque como eu fiz esse processo, que outro dia chamavam de mudança diagonal, eu falei, nossa, tá aí, eu nem sabia que eu tinha feito uma mudança diagonal, eu falei, legal esse nome. Daqui a pouco vai ter coach de mudança diagonal também, já já aparece um. Mas eu tenho ouvido muitas histórias, né? Então, assim, eu tenho realmente ouvido muito podcast sobre isso e tal. E a tua, é, até porque você veio de uma indústria como a minha, e aí quando você passou o filme do filme, eu não sei se você tem, eu morro de saudade. Eu adorava fazer campanha, eu acho lindo, eu adoro o Não, conceito. é lindo, né? É lindo. Eu Outra morro de saudade. tão linda, né? Qualquer making off de campanha, não precisa nem ser minha, meu olho enche d'água, me dá vontade de mandar CV amanhã, começar tudo de novo, que eu acho aquilo lindo. E aí você começa a falar, andar naqueles corredores com cinto, no meu caso de escarpão, aí começa a dar um quente aqui na cabeça, você fala, ai não vou fazer filme mais, nunca mais. Mas é engraçado, porque não deixa de ser paixão, né? A gente não renega o passado, e eu não vendi Neosaldina, mas eu vendi cigarro, quer dizer, né? Então era louco do mesmo jeito e foi onde eu fui mais feliz, as campanhas mais lindas que eu fiz foi na BAT. Mas, assim, é muito tocante, assim, eu que venho ouvindo muita gente falar, o jeito que você fala me tocou profundamente, muito mesmo. Gratidão. Muito bom. Você sabe que você tem um papel muito importante também. Eu já sabia, eu só fiz o sinal. Mas é que na nova economia, na venda, você também não pode dar opinião, você tem que fazer assim, né? Mas eu não consigo. Eu falei, não. Quando você falou pra mim, eu mandei pra Mariana. Eu falei, ele não foi, ele não entrou, ele não entrou, ele não entrou na vaga. Entendeu? Então eu não podia falar, só ficava assistindo. E assim, até para encorajar, é muito mágico isso, porque quando a gente toma uma decisão mesmo, outras portas se abrem, né? É como você não querer ficar stuck num degrau da escada e o voltar, a sensação era descer um degrau. O não voltar era ficar parado. E o não fazer nada ou só abrir isso é o novo degrau que você vai subir. Só que assim, é riquíssimo. É uma infinidade de coisas. Só que assim, precisa ter essa resiliência, né? Precisa ter e diminuir as necessidades. Porque obviamente não adianta eu falar, pô, eu vou viver com X R$ 1.000 por mês e querer ter o carro do ano, a casa mais bacana, porque a casa mais bacana já deu para ter, sem precisar ganhar mais de 15 pau por mês, né? É isso mesmo. É como você fazer tudo isso de uma forma colaborativa, né? Encontrar essa prosperidade no meio do caminho. Em todos esses momentos dessa passagem, tudo dá frio na barriga. Tudo dá medo. Né? Tudo, assim, e o maior desafio para mim é não fugir de tudo isso. Porque quando as coisas começam a apertar, a primeira coisa que você fala é enxergar a possibilidade fora daquilo que você está vivendo para não viver aquela dor. Só que é aí que mora o aprendizado. É você se aprofundar nessa sua sensação e nesse seu sentimento de, tá, sem precisar fugir, porque daí vai ser fuga. Como é que eu consigo adequar essa minha nova necessidade de uma forma menor, mais realista, mas entendendo que tudo se molda. E a partir do momento que você toma uma decisão, as coisas se abrem, né? Então você deve estar passando também por esse seu momento com a tua empresa Casa de Arte, né? E várias dúvidas se geram no meio do caminho. Né? Eu? Nenhuma. Não, você está bem. Tranquilíssima. Legal, Super certo. Dúvida? Eu? Não, imagina. Isso é para os fracos. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho 10 vezes por dia. Nossa, e muito essa sensação de você. Aí voltando um pouco o lance da agência, né? Que você tá aí e tal. Cara, você não é mais a verbona.
né? Então, nada que você pede para o seu pequeno negócio é urgente para ninguém, é prioridade para ninguém. Então, todos os dias você fala, meu Deus, meu Deus. É dúvida e todos os dias. Você acorda e vai dormir, aí você tem aquele pedaço do dia que você tem aqueles momentos incríveis de, nossa, mas você dorme e acorda com dúvida. E eu acho que aí quando estabilizar a casa asa, talvez eu já comece outro pensamento e tenha mais dúvida. Acho que é daí que a gente vai mudando de degrau, não tem jeito, Exato. né? Exato. Esse é o preço que a gente paga por querer algo diferente na vida, né? Eu Mas acho. é bom, né? É gostoso, é emocionante, é intenso, a gente vive. E no meu ponto de vista, isso é vida, né? Isso é vida. É você viver intensamente os teus momentos e as tuas vontades e os teus sonhos, sem ter medo de perder aquilo que um dia você vai perder do mesmo jeito, né? Então, essa foi uma mensagem muito clara para mim, como viver de uma forma intensa e clara. Obviamente, você quer prosperar e não ter a preocupação do monetário, a você viver de uma forma mais tranquila, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A gente sabe que essa não é a realidade. Quando a gente está no momento de fazer coisas novas, você nunca sabe a sorte que você vai ter de conseguir monetizar isso, né? De uma forma dinheiro falando, porque no final do teu mês não vai entrar aquilo que você estava acostumado a entrar. E aí você fala, ok, como é que eu vou me ajeitando nesse movimento? Então, mas eu acho um desafio lindo. Eu acho um desafio lindo. Não é fácil, como a gente está falando, mas é um desafio lindo. E cada vez mais, se você for... Porque assim, aí eu entro no paralelo do conceito do que é o estilo de vida como yogi. É o desapego, né? É o desapego à matéria. Obviamente, eu estou aqui, não dá para eu desapegar de toda a matéria, porque senão eu não cumpro parte da minha missão, né? Mas como que eu posso diminuir cada vez mais essa minha necessidade da matéria? Porque um dia a gente vai fazer a passagem e... Vai ficar tudo aqui, né? Exato. E quanto mais peso a gente tiver, mais difícil também vai ser esta outra transição. Então, o conceito de matéria, para mim, ele é algo que você vive no seu dia a dia, né? E muito mais com este propósito de como a gente entende a riqueza de tudo e transformar esse mundo, esse planeta que a gente vive, na essência mesmo, natural da natureza, qual somos. E aí eu até brinco agora vendo a Lele, eu acho incrível, porque o trabalho que ela faz, e eu vou só fazer um adendo, Lele, é uma frequência tão grande, porque eu pensei em você hoje, antes de mandar o convite do evento de biomimética, porque eu ia te propor a gente realizar alguma coisa aqui na Yellow, de fazer algo, porque é de uma riqueza tão fantástica a biomimética, porque eu vivi isso na pele, mas né, enxergando o sol se pondo, os animais se recolhendo, eu me recolhendo, eu entendendo o silêncio, eu passei a fazer parte da natureza, né? Dentro da minha vivência ali, ou se baixava, eu falava, parou. Estacionava o carro, ou na praia que eu estava, ou na natureza que eu estava, fazia minha alimentação, observava os animais, agradecia e já dormia. 5 e pouco da manhã, sol nascendo, e aí mais um novo dia. Então, qual que é o nosso ciclo? Se a gente não for viver dessa maneira, de construir a nossa vida através da natureza que somos. E é uma pena que nos grandes centros a gente perde essa conexão, né? Então, esse resgate ele é muito importante, trazer essa consciência para a nossa vida, porque assim, a gente não vai voltar, não é todo mundo que vai querer viver numa comunidade, né? Não é todo mundo que vai querer realmente parar a vida que está tendo para viver de uma forma mais natural. Mas olha essa riqueza de informação e de assuntos que a gente pode construir com esses recursos mais despertos que outros seres apresentam para a gente. Então, seja um jardim vertical, seja uma plantação orgânica em aquaponia, seja uma casa colaborativa, seja projetos, seja
qual a forma que a gente pode viver dessa maneira mais desperta, com o mínimo de recurso necessário para que tudo isso possa se materializar, né? Então, é rico, é uma infinidade de possibilidades, né? Só que precisa saber para isso tomar essa decisão. E com certeza, se eu voltasse para o meu corporativo agora, por uma questão de recurso, uma questão de ego, uma questão de medo, será que eu ia conseguir continuar tendo essa percepção e cumprindo o meu papel, minha missão? Então, é rico e vai ser desafiador ao mesmo tempo. Mas é lindo. Eu acho que... Eu sabia que os meus 33 anos, eu brinco, na idade de Cristo, ia ser o momento da fineza, né? De realmente encontrar qual que é o teu papel, qual que é a tua missão aqui. E tá aí. Seres chegam até mim me pedindo ajuda para trazer essa calma e um olhar de movimento corporativo que eles vivem, né? Então, agora o meu laboratório vai ser com essas 5 pessoas em Bali, em agosto, e depois, quando eu voltar, eu conto para vocês como é que foi colocar tudo em prática, porque eu olho ali e eu falo assim, brincando, vocês serão as minhas cobaias agora, né? Continuando, porque os públicos são diferentes, mas é isso, é esse laboratório que a gente chama de vida, que a gente está aqui para se despertar, né? Então, é essa despertar de consciência e essa guerra interna que a gente vive e vai fazer com que esse degrau evolutivo aconteça. Então, eu sou realmente imensamente grato por estar participando desse momento da história da Terra, sabe? Onde todo mundo está tentando se conscientizar, se juntar e evoluir e deixar os seus mínimos e deixar os seus apegos e deixar as suas pequeninas vontades para servir um propósito maior. E é isso que a gente está fazendo. É isso que cada um aqui, com a sua particularidade, vem fazendo. Servir um propósito maior. Que é para isso que a gente veio nesse planeta. Salvar todos e não se matar e matar tudo, né? Então, é isso. É quando você traz consciência, né? A gente fica pensando em um montão de coisa, né? Mas é essa sinceridade. Eu já venho dando essas palestras e cada vez mais a minha ideia é criar essas possibilidades de eventos proprietários. Eu ainda só não encontrei o tom de falar em grandes corporações sobre esse assunto, porque contar a minha história dentro de grandes organizações pode causar muita disruptura, né? E o que pode acontecer se eu fosse contra ao que eles estão cultuando lá dentro, né? Então, eu ainda não encontrei a forma de falar sobre minimalismo e consumo consciente sem ir contra as grandes corporações contando a minha história, né? Então, hoje é um pouco mais desse desafio que eu encontro pelo meio do caminho, mas eu sinto reverberar cada vez mais chamados e possibilidades, tanto que até o evento que vai ter que o Max surgiu através, na verdade, os convites que aconteceram surgiram através da Lígia, que assistiu o meu talk pela do Bem, falando sobre minimalismo e consumo consciente. E eles vão fazer esse evento na Amapaz, que é colaborativo, sobre novas economias. Então, fomos chamando algumas pessoas, né, para dar essa... E cada vez mais isso vai acontecer, né? Cada vez mais Sistema B, empresas colaborativas, vai trazendo uma nova consciência para todo mundo. E está todo mundo despertando nessa essência, né? Sinto eu que, né? Mas eu acho que o também desafio de quem quer continuar nesses meios é trazer essa resiliência de falar, ok, eu estou bem cumprindo o meu papel e abraçar a própria missão, né? Então,
essa é a jornada que estou neste momento. Zé, alguém Zé, Fábio? Então, cara, eu achei muito legal. Eu já conhecia parte da história também, mas não com tanto detalhe assim. E, e foi muito bacana que me tocou muito o texto que você leu aí, né? Porque é engraçado que eu não tenho essa experiência, né? Como a maioria dos tribers aqui, eu acho, né? Eu vejo que a maioria tem uma história de uma carreira consolidada, ou né, trabalhou em multinacional, e isso e aquilo, e viver esse estresse, essa coisa toda, essa pressão. E eu não tenho isso, né? Na verdade, eu nunca passei por isso. Eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse mais de 7 pessoas, assim, né? Então, eu não tenho essa experiência. É engraçado que hoje em dia, eu estou tentando empreender aqui, passando por um momento de escassez e tal, e às vezes eu tenho inveja dessa figura, né? Dessas pessoas que têm uma carreira, que têm um emprego numa empresa grande, que ganham um salário aí de 15 pau, que nem você falou e tal. E eu fico com essa ilusão de que isso é a vida ideal, né? Que a vida, o que você falou lá, a vida do Instagram, a pessoa trabalhando e ganhando dinheiro, e a família, não sei o quê, morando não sei aonde, com carrão. E a gente não percebe que tem por trás tudo isso aí que você falou no texto, né? Então foi engraçado que, apesar de eu não ter vivido isso, eu me emocionei com o texto, assim, quando você leu, sabe? Eu consegui sentir que provavelmente isso existe mesmo, né? Nesse estilo de vida, né? Então, foi muito legal ter essa perspectiva do outro lado, assim, né? Foi muito bacana. E eu tenho uma pergunta, cara, sobre esse período que você morou na Austrália, não só na Austrália, mas né, depois no Brasil, na casa de um, na casa de outro, e com uma mala para cima e para baixo e tal. Como você fazia para conviver com as pessoas, né, em harmonia, em meio a tantas diferenças, assim? Eu pergunto isso porque hoje em dia eu vejo que uma das minhas maiores dificuldades é conviver com as pessoas, né? E respeitar a diferença, o jeito das pessoas fazerem as coisas diferentes do meu e tal, né? E eu acabo tendo bastante dificuldade, por isso eu quero aprender a passar por isso, né? Porque ninguém quer viver sozinho, né? Ninguém quer se isolar. E eu não sei se talvez para você seja uma coisa mais fácil, né? Não sei, talvez para você seja algo mais fluido. Mas enfim, se você puder falar um pouco sobre isso, sabe, da diferença cultural, diferença nessa diferença. É bem importante esse ponto, porque o que a gente está fazendo aqui nesse planeta se não vivendo relações, né? E o outro ponto que eu sempre imagino é como é que você quer evoluir sozinho. Eu não sou um asceta, eu não vou para dentro de uma caverna, vou ficar ali vivendo a minha vida meditando recluso sozinho, porque eu não vou evoluir. Eu posso evoluir, talvez me elevar como espírito, mas e no cotidiano, e nos grandes centros? Eu não vou me isolar, né? Então, eu acho que a maior riqueza do autoconhecimento está nas relações, né? Ela está na nossa relação interpessoal. Primeiro ponto, resiliência, né? Segundo ponto, respeito. Terceiro ponto, respeitar a tua individualidade e a do outro. Entender que você não tem que agradar ninguém. Só que nem por isso você vai ser reativo. Nem por isso você vai também ficar abaixando a cabeça para tudo. Precisa conversar. Toda relação é baseada em conversa. Se tem algo que te incomoda numa relação, não espera que o outro vai adivinhar aquilo que você está falando, aquilo que você quer, ou aquilo que você está sentindo, pensando ou sendo. Segundo ponto, se vocês têm grupo de WhatsApp para conversar, corta. Isso causa a maior interferência, o maior ruído de interpretação possível que pode gerar o maior caos universal. Então, assim, quer conversar? Quer conviver? Olho no olho. Sabe? Um vai falar do outro, reúne todo mundo para falar. Porque, assim, se não vira intriga. Isso é com qualquer relação. Pode ser na família, pode ser entre amigos. A vida funciona dessa forma.
Por quê? Porque temos maneiras, jeitos e pensamentos completamente diferentes. Então, você precisa sentir também dentro do coração como que eu posso viver de uma forma mais cordial. Aí entra muito Francisco de Assis, né? Doar mais do que receber, né? É uma conduta normativa. Eu tento empregar no meu dia a dia o conceito do santosha, do yoga, que é da felicidade, e o conceito do não ahimsa, que é violência. Tentar não ser reativo. Quando isso vem com toda energia e frequência, ou eu vou me manter em silêncio, só que se aquele silêncio me corroer, eu vou respirar, vou compreender por que aquilo está me atingindo, porque não está no outro, aquilo está em mim. É um espelho, toda relação é um reflexo. Que eu posso resolver aquilo da melhor maneira possível. Porque a gente pode, de repente, mudar de frequência todo santo dia. Depende do que nos acontece. Só que tenta não ser reativo e tenta ser o mais transparente possível. Né? Porque sempre vai ter aquele que vai querer dominar o outro, vai ter o mais mandão, vai ter o mais cri-cri, vai ter o mais, né, mais bobão, vai ter o mais leve, vai ter o mais que assume tudo para não ter encheção de saco. Vai ter de tudo no meio do caminho. Né? Só que respeitar a tua individualidade é muito importante, respeitar o teu limite é muito importante. E compaixão. Compaixão e empatia. Colocar no lugar do outro. Né? E tentar entender o caminho do outro também. E dividir as coisas e compartilhar. Um é responsável por isso. Outro é responsável por aquilo. Aí acho que a gente pode colocar um pouquinho sobre biomimética, como a natureza funciona. Cada serzinho tem a sua responsabilidade para o sistema funcionar. Ninguém, tipo, não vai ser a formiga que vai produzir o mel. Né? Então, assim, a gente precisa entender este sistema, como é que ele funciona, porque a gente faz parte desse meio todo. E é um organismo vivo. A casa que você vive, o bairro que você mora, as pessoas que você se relaciona. Eu estava brincando com meus... Assim, aqui são três, vamos supor, são 4 casas, todas com muro. O meu vizinho da direita, super amor. O meu vizinho da esquerda, ser mais nervoso e clica no mundo, que já pulou dentro da minha casa quase para querer vir reclamar de barulho. Né? O da casa, da quarta casa, que é esse vizinho chato, chato, mas eu respeito, vive no meio, é igualzinho a nós aqui. Né? Tanto é que a gente estava frequentando rituais de ayahuasca, abrindo a casa um para o outro. Assim, a primeira coisa que a gente fala é: vamos derrubar os muros. A nossa vontade é derrubar os muros. Aí fala: mas tem esse vizinho no meio do caminho. Então o muro precisa ficar lá. Né? Porque não adianta eu querer que ele me aceite. Né? Aí é política da vizinhança. E, no meu ponto de vista, eu acho que as maiores guerras no mundo acontecem por falta de respeito e de compreensão à diversidade, né? Aos limites do outro. Por que a tua religião é melhor que a minha? Por que o teu ponto de vista é melhor que o meu? Por que você é melhor do que eu? E aí vive nessa eterna briga de egos, de conceitos, e nessa falta de respeito aonde tem ruído. E falta olho no olho. Né? Então, assim, para convivência aqui e fora, eu sempre tomei a decisão. Sem grupo de WhatsApp, sem ruidinho, quer conversar junto. Se você tiver alguma coisa para falar do outro, vamos sentar, vamos reunir, vamos conversar. Porque senão não funciona. Porque realmente, quando você está vivendo dessa forma, dá vontade de você falar: eu quero a minha casa, eu quero ficar no meu silêncio, eu quero meu apartamento, não quero ninguém mexendo o saco. Só que daí você volta a se isolar naquele seu mundo de sossego. Como assim? E como eu já morei com amigos, com filho, dividindo quarto, já morei em hostel com 10, já morei no meu carro sozinho, já morei numa casa com 2, já morei casado, já morei de várias formas. Então, as experiências que eu tive de vida foram me trazendo essa maturidade de entender o convívio,
como uma lei sistêmica, né? Então, se eu posso te dar o meu ponto de vista, é esse apunhado de coisas, mas assim, ser prático no olho, né? E na sinceridade das relações. Colocar regras, limite e respeito. E se o outro estiver controlando o outro, falar, opa, respeita a minha individualidade, eu não sou casado com você, eu não sou seu pai, não sou sua mãe, não sou só o seu irmão, eu sou um irmão de convivência e vamos manter isso da forma mais tranquila possível. Né? Muito bacana. Muito bom. Não, eu pergunto isso porque eu durante muito tempo me isolei mesmo, né? Como você falou aí, fiquei na minha caverna, lá onde tudo era do jeito que eu queria, eu controlava tudo, maravilhoso. Durante o tempo foi bom isso, né? Mas depois eu percebi que eu estava me isolando mesmo, né? E não era de que acontecia a vida, como você falou, né? A vida acontece nas relações mesmo, né? E hoje em dia eu faço Airbnb aqui na minha casa. Hoje, por exemplo, tem 5 pessoas morando aqui, mais o cachorro. E aí para mim é bem desafiador, assim, eu trabalho de casa, né? Eu fico aqui o dia inteiro, né? As pessoas geralmente saem e tudo mais. E eu fico numa posição, às vezes, que eu fico meio neurótico, né? Eu fico tentando controlar as coisas, me incomodam certas coisas, assim, e é um grande desafio mesmo, né? Isso que você falou. Conversar com as pessoas e ser gentil, né? E não ser reativo, né? Mas eu acho que faz parte da vida, né? Eu acho que o grande aprendizado aqui nesse mundo são as relações mesmo, né? Então, essa é a matéria principal. Com certeza. E assim, se você não tiver um lugar... Você tem só o seu quarto na sua casa ou não? Você também... Sim, mas é dividido. O quarto é dividido. Nem sempre você vai estar sozinho e pode ser que esteja o outro. Para amenizar esse movimento, talvez, de trabalhar em casa, se você tiver a possibilidade de algumas vezes na semana poder trabalhar em outros lugares, isso é muito importante. Isso te oxigena não somente como a tua convivência dentro de casa. Se eu fizesse exatamente tudo dentro de casa e ainda dividisse meu quarto, porque pelo menos eu tenho o meu templo, que é o meu quarto, então, assim, pelo menos essa minha individualidade eu consigo manter hoje, né? Que eu é um ponto importante. Mas se você não tem isso, tenta essas regras criadas de convivência se manter um pouco mais fora também do seu âmbito de casa. Sim, sim. A Lelê tá falando aqui. Eu aluguei o quarto e ele é um afetivo cabelo de todas as cores do arco-íris. Está sensacional. Você alugou, Você conseguiu alugar? Olá, pelo Airbnb ou não? Pelo Airbnb? Sim. Facebook, olha que bacana. Boa, legal. E olha lá, ele tá junto. Então, é uma infinidade, são trocas de relações. Pô, é incrível que a gente pode aprender com o outro. O meu maior sonho não era ter uma co-housing, tá? Era ter um hostel, pra você ter ideia. Eu sou apaixonado por esse entra e sai, eu sou apaixonado por diversas culturas e por movimentos. E eu sou esse lado, é o que eu gosto. Já peguei pra mim. Vai ficar mais fácil, né? Então, ela já é o oposto de tudo isso. Então, ela vem aprendendo muito com esse movimento maior também. Porque ela é daquelas lá que se deixar, ela também vai se isolar por dias e viver lá dentro, né? Tá falando da Cris? Sim, sim. Ela é pisciana, né? Igual a mim. Eu moro com duas piscianas. Além da minha pisciana, eu moro com outras duas. Então, assim, naturalmente, eu convivo muito com mulher. Então, quando eu vejo, eu tô de TPM também. Sabe? Então, como você equilibra tudo isso, né? E aí você ser a única energia ali masculina, fala, gente, minha energia tá mais feminina do que a de vocês já. Então, é lidar com leveza nesse movimento também de vida, né? Porque está baseado nas relações e se a gente for voltar para a essência, cada vez mais a gente vai ter esse estilo de vida comunitário, né? Então, é uma infinidade de riqueza, mas ela se encontra assim nas trocas das relações, então tenta entender os limites e experiência também. Né? Como qualquer casal que vive junto precisa ter, né? Precisa ter a individualidade do casal. A relação é como se fosse uma terceira pessoa. Cada um tem sua individualidade. Não pode ser um movimento simbiótico.
Né? Não pode todo mundo adquirir uma coisa só, se embora no meio do caminho, acabou a individualidade. Então é importante o respeito à individualidade do ser e a partir daí as relações elas serem construídas. Tá? Legal. Então, muito bom. Você sabe que eu acho que eu tô aprendendo que esse tema da individualidade está muito ligado à autoestima, né? Quando você fortalece e entende a sua individualidade, entende aonde ela é permeável nessa troca nas relações, seja quais forem, você está fortalecendo a sua autoestima. Porque se você está com a autoestima meio fragilizada, você está sempre na aprovação de alguém, você está sempre esperando um X. Quando você consegue se estabelecer mais e estar mais com você, essa tem sido a minha experiência, assim, pós-separação, pós já algumas coisas que aconteceram até de convívio de casa, de estar empreendendo. Então eu vejo que eu consigo me fortalecer e fortalecer a autoestima quando eu venho entendendo o que é o meu espaço, o que é a minha individualidade. Daí fortalece para trocar, para abrir aqui, sabe? Sei lá, tem tido essa... É bem por aí, pega o ponto da conversa que a gente teve. Quem é você? Né? Quem é o teu ser? Se você passar a se conhecer, você vai passar a entender os teus próprios limites. Não esperar que o outro te invada. Né? E está tudo envolvido em autoconhecimento. Né? Porque o contexto minimalista ele vem de um autoconhecimento daquilo que eu não tenho necessidade. Ou de não criar necessidades, ou de fazer mais com menos. As relações interpessoais, elas partem do movimento também. O que eu espero do outro? O que o outro espera de mim? Mas o que eu posso dar para o outro? E o que o outro pode dar para mim? E não ficar nessa expectativa de criar necessidades nessa via de mão dupla, sabe? Então é riquíssimo. A gente entra isso da história para a gente ficar debatendo aqui sobre relações, um outro tema aí para horas de roda de conversa, né? Então, essa resiliência é muito importante, né? E fico muito feliz de compartilhar com vocês. Depois também quem assistir, quiser perguntar, quiser, enfim, entender um pouquinho mais. Acho que essa nossa colaboração aqui de todos são portas abertas, são relações que cada vez mais vêm crescendo, né? Relações que algumas delas começam no virtual, se materializam depois naquele movimento, mas somos seres aí nessa jornada tentando compartilhar, trocar e aprender um com o outro e fazer de tudo isso uma abundância, né? Então, fico imensamente grato de olhar para trás, né? Olhar 2 anos atrás, quando eu fiz esse movimento de desapego e mudança na minha vida, olhar para 1 ano atrás e ver o início do The Tribe e olhar para esse momento agora onde eu estou compartilhando o meu presente, que é um grande presente com todos vocês. Então, que isso se fortaleça cada vez mais, que a gente possa, como seres, inspirar cada vez mais pessoas e se inspirar mais também com todas essas pessoas que a gente tem contato. Tem uma infinidade de coisas a gente aprender. E assim, agora, só para finalizar, o dia de amanhã, não só pelo Dia Internacional do Yoga, que traz muito essa energia de autoconsciência, né, de integração. A essência do yoga, para mim, ela vai muito além de ficar no tapetinho mostrando bonitos asanas e a minha disciplina até onde eu atingo. Muito pelo contrário, é preceitos éticos e morais, onde eu convivo com o outro e passo a entender as minhas relações. Mas amanhã entra o solstício de inverno, né? Aquele momento onde a gente tem aí nos próximos meses a possibilidade de estar mais com a nossa essência, de estar mais com a nossa resiliência, de estar mais com a nossa própria casinha de dentro, né? O nosso momento íntimo. Então, aproveita essa energia de amanhã para poder realmente elevar tudo isso e essas questões de relações, de movimento energético, de como lidar com tudo isso de uma forma mais leve. Tá? E se quiser ficar quietinho um momento no seu canto, tá tudo certo. Você não precisa o tempo todo estar sorrindo para o outro para esperar um retorno daquilo. Então, aproveitem este momento
de solstício de inverno. A Lelê também pode falar um pouquinho mais sobre a natureza depois desse momento, que é bem isso, né, Lelê? É um momento de vamos ali, depois de todo o trabalho, se recolher um pouquinho, né? Eu acho que começa com a história de perder as folhas, né? Se você reparar que maio, para mim, foi um mês assim super simbólico desse outono, que eu achei que eu perdi folhas que eu achei que elas já tinham caído. E daí eu parei para perceber que, opa, eu acho que eu não tinha conseguido soltar, elas até estavam querendo cair, eu que não deixei elas caírem. E depois desse processo de deixar essas coisas irem, eu acho que tem esse momento que você está mais recolhido mesmo, né? Você está mais leve, com menos luz, né? Tem uma relação de luz, então você está recebendo menos luz, o dia é mais curto. Significa o quê? Você está, né? Acho que tem essa relação mesmo do acolhimento. Não é depressivo, não é para, né, não é para não ser festa, nada disso, mas tem um momento que tem menos luz, e essa menos luz é um olhar para dentro. Acho que tem essa analogia da Muito bom, estação. muito bom. Que bom, queridos, fico muito feliz. Obrigado pela presença de todos, quem está aqui presente, quem não está. Logo a gente se encontra novamente e continuamos a nos falar. Que vocês tenham uma linda noite e imensa e em breve nos vemos. Valeu, Bom, querido. Obrigado. beijo Valeu. no coração de cada um. Obrigadão. Incrível. Tchau, obrigada, boa noite. Obrigado, queridos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.